Fala pessoal, no vídeo dessa semana a gente tem bastante o que conversar aqui. Só nessa semana a gente teve reunião da FOMC, primeiro estado dos Estados Unidos a adotar reserva estratégica de Bitcoin, andamento nas negociações de tarifas entre Estados Unidos e China, grandes notícias tanto para o Ethereum quanto para a Solana, e a gente também vai falar um pouco aí sobre Altcoin Season. Será que a Altcoin Season realmente vai vir esse ano? Será que a gente não vai ter uma Altcoin Season? O que você pode esperar do mercado de criptomoedas para os próximos meses? Então, o vídeo de hoje está recheado de novidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar trazendo esta grande notícia aqui para vocês, uma enorme notícia para o Bitcoin. Como eu falei para vocês, a gente teve aí o estado de New Hampshire, primeiro estado norte-americano a adotar a reserva estratégica de Bitcoin, certo? Então a ideia é que eles possam acumular aí até 5% dos fundos do estado em Bitcoin, e é muito legal a gente ver finalmente aí o primeiro estado americano adotando Bitcoin, e a adoção não vai parar por aí, certo? Então New Hampshire foi o primeiro, mas a gente tem vários outros estados americanos que estão com essa proposta andando aí, né, passando pelos comitês, passando pelas câmeras, e a gente pode ter muito em breve outros estados também adotando a reserva estratégica de Bitcoin, tá? Então a gente tem aqui a Z, eu não sei exatamente qual estado é esse, NC também não tenho certeza. O estado do Texas já passou aí pelo Comitê 1, pela Câmara 1, Comitê 2, falta ainda a segunda Câmara e depois sim a lei ser aprovada. Então este ano eu acredito sim que a gente ainda vai ver outros estados, além de New Hampshire, adotando a reserva estratégica de Bitcoin. Isso é algo que a Cynthia Lummis, a mulher que propôs, a senadora dos Estados Unidos, que escreveu a proposta da reserva estratégica dos Estados Unidos, já havia falado que deveria acontecer, que a gente deveria ver estados adotando, né, essa proposta da reserva antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez a sua reserva, mas ele não está necessariamente comprando novos Bitcoins, né? Eles só oficializaram que não vão vender o que eles têm, mas enfim, notícia muito positiva, tá? Essa era a primeira coisa que eu queria passar aqui para vocês. Bom, agora a gente vai falar da FOMC, então, a reunião do Fed que aconteceu nessa quinta-feira, dia 7 de maio, tá, galera? E a gente vai começar falando sobre a questão da taxa de juros e depois vamos falar sobre a política monetária do Fed, né? Se eles vão parar com o quantitative tightening, o aperto quantitativo, vão começar a imprimir dinheiro, aumentar a liquidez, que é o que faz os nossos ativos dispararem. Vamos entender tudo o que foi dito, tudo o que está acontecendo em relação ao Fed. Então, primeiro ponto, não teve corte agora no mês de maio da taxa de juros, muito por conta da questão das tarifas, a incerteza que isso traz. O Powell ainda está meio em cima do muro por conta disso. A gente tem aí, né, em junho, a expectativa de também nenhum corte, então 80% achando que não vai ter corte, 20% achando que vai ter corte, mas as probabilidades, a expectativa do mercado é que a gente tenha aí mais 1, 2, 3 cortes ainda esse ano. Entre 3 e 4 esse número tá variando toda vez que eu olho aqui. Eu acredito que a gente deve ver aí, né, a partir do momento que eles cortarem o primeiro, de 3 a 4 cortes ainda este ano. Outro ponto importantíssimo da gente falar é sobre o aperto quantitativo, a política do QT que o Fed estava fazendo, que é uma política por meio de onde eles tiram dinheiro da economia. Na reunião do mês passado, eles falaram que iriam reduzir o pace, né, desse aperto quantitativo. Então, o que eles estavam deixando vencer 25 bilhões de dólares em treasuries, eles diminuíram esse valor para apenas 5 bilhões e deixariam continuar rolando aí, né, as suas mortgage-backed securities. Então, títulos de dívida de hipoteca, tá? Então, isso aqui já era um ponto positivo, porque a gente tinha a redução desse aperto, né, a redução do pace com que o Fed estava retirando liquidez da economia, e eu comentei também de uma fala do Powell depois que eles fizeram os anúncios oficiais, onde ele falou que em algum momento, at some point, não sabe quando, eles deveriam, né, deixar esse balanço neutro, então parar com o QT de uma vez por todas. Eles não anunciaram isso hoje na reunião, ou se falaram, eu deixei escapar, eu estava assistindo hoje, mas o que a gente pôde ver aí nas últimas semanas foi o Fed fazendo compras de títulos de dívida do governo no valor de aproximadamente quanto? 35 bilhões de dólares, tá? Então, esse dinheiro que eles estão deixando rolar, né, que estariam tirando da economia esses 35 bi, eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando e estão comprando treasuries. Então, de certa forma, esse é, de fato, o fim do QT. O Quinten aqui está comentando que esse seria o início do quantitative easing. Eu não acho que isso aqui é um quantitative easing ainda, não é que eles estão imprimindo, colocando dinheiro novo na economia, mas pelo menos eles pararam de retirar. A gente ficou numa situação de balanço neutro, tá? E a gente tem até aqui a nossa querida Lyn Alden, que eu já trouxe para vocês algumas vezes, falando que de fato não é QE, eles só estão fazendo menos QT, deixando, enfim, o que eu acabei de explicar aqui agora para vocês. Mas de qualquer forma,
isto é positivo, tá? A gente tem o quê? Expectativas de cortes ao longo da metade do ano para o final do ano e a gente tem o Fed já parando com o movimento do aperto quantitativo, né, por meio dessas compras de títulos. Então, isso é muito positivo. Além disso, a gente tem a inflação caindo forte lá nos Estados Unidos, tá? Então, esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês é o Truflation, é um aplicativo que mede a inflação em tempo real, então ele pega dados que estão acontecendo em tempo real e calcula o preço da inflação. A inflação que o Fed observa para tomar suas decisões é uma inflação que olha dados que já aconteceram, dados do passado. Então, de certa forma, o Truflation ele traz informações aí mais atualizadas, ele tem um nível de assertividade de mais de 90% em onde está a inflação. Então, isso indica que muito em breve os dados que chegam para o Fed devem estar indicando aí essa redução também na inflação, o que pode fazer com que o Powell finalmente corte a taxa de juros. Então, nessa questão, eu vejo como positivo o cenário ali em relação a essa última reunião da FOMC. E aí, outra barreira que a gente tem aí, né, é a questão da guerra das tarifas entre Estados Unidos e China. Pelo que o Scott Bessent e o Trump têm falado, a maioria dos países já negociou com os Estados Unidos, só falta a grande negociação, a que realmente importa, que é com a China. E aparentemente o Bessent finalmente vai se encontrar com o representante lá do governo chinês na Suíça neste final de semana, no dia de sábado e também domingo. Ambos os países já assumiram que é uma situação insustentável que está vivendo essas tarifas, e por mais que seja uma negociação difícil aí, que eu acho que sim vai levar um longo período de tempo pra gente ter um resultado, finalmente as negociações estão andando e uma hora ou outra, cara, eles têm que chegar em um acordo que vai ser positivo pra gente. Então, em relação aos Estados Unidos é isso. Sobre a China agora, né, a China está injetando novamente estímulos monetários na sua economia. Então, por conta dessa guerra aí tarifária, os chineses cortaram taxa de juros e também colocaram aí outras ferramentas de estímulo monetário na sua economia. Então, os chineses aí estão novamente metendo marcha na liquidez, colocando dinheiro aí na economia, tá, galera? Além da China e dos Estados Unidos, Europa e Japão seguem também crescendo a sua oferta monetária com campanhas de estímulos. Então, a liquidez está em disparada e eu vou mostrar novamente esse gráfico que a gente adora acompanhar aqui, que é o quê? O gráfico do M2, a liquidez global e o Bitcoin. Enquanto a liquidez continuar subindo, o Bitcoin, as ações, os ativos de risco devem continuar subindo. Por quê? Por causa da desvalorização da moeda, tá, pessoal? Então, liquidez em ascensão é positivo pra gente. O cenário que eu acabei de desenhar para vocês indica que a liquidez deve continuar subindo e o Bitcoin, se ele continuar acompanhando esse movimento aqui da liquidez, a gente deve ver novas máximas históricas muito em breve, tá? Mais um gráfico do M2 aqui que eu quero trazer para vocês, que eu acho muito legal de mostrar esse daqui, é o seguinte, tá? Esse aqui não tá mostrando com o Bitcoin, tá mostrando só o M2 mesmo. E tá mostrando os ciclos de 4 anos, que muita gente fala, são ciclos do halving e tal. Na verdade, são ciclos de liquidez, né? E todas as vezes que a gente teve a liquidez começando a expandir e rompendo esse triângulo simétrico, ela veio, fez um reteste ali, ó, no penúltimo ciclo de alta que a gente teve entre 2016 e 2017, fez o reteste, disparou, 2017 foi a fase mais explosiva do bull market. Novamente se criou esse triângulo aqui, em 2020, 19, né? Ela rompeu, fez o reteste e depois disparou ali, né? Os estímulos que vieram por conta da pandemia foram gigantescos, a gente aumentou e muito a liquidez e a gente ficou aqui nesse triângulo simétrico, rompeu, fez o reteste e agora novamente esse gráfico aqui está um pouco desatualizado, a liquidez global já está fazendo novas máximas históricas, tá? Então a liquidez segue em ascensão e se tem uma coisa que eu sei, quando a liquidez sobe, o Bitcoin, os ativos escassos e de risco também devem subir, tá, pessoal? Então aqui ele traz novamente o gráfico do M2 com o Bitcoin. Para quem ainda nunca viu, caiu aqui pela primeira vez, esse gráfico do M2, ele tá apontando o preço da liquidez com uma liderança de 12 semanas, então 3 meses na frente do gráfico do Bitcoin, e aí você encontra essa correlação praticamente perfeita entre os dois ativos, né? A liquidez já está liderando esse movimento, o Bitcoin vem seguindo, né? E se a gente for acompanhar só até o topo, não considerar que a liquidez deve continuar em expansão, poderia ser um movimento que traz a gente aqui para perto da casa dos 140 mil dólares, tá? A última vez que a gente teve um movimento muito forte desse de acompanhamento da liquidez, a gente saltou ali de mais ou menos 50 e poucos mil dólares até a casa dos 110, então acredito sim que a gente vai viver um movimento parecido agora
para o Bitcoin. Bom, agora vamos falar então sobre altcoins. Qualquer um que estava exposto em altcoins nesses últimos meses, com certeza sofreu bastante aí, né? A gente teve quedas em todos os mercados, na bolsa, Bitcoin, tudo, mas as altcoins em especial, elas sofrem mais, tá? Realmente são os ativos mais especulativos que a gente tem hoje no mercado para investir, porém a gente tem boas notícias aí para a galera que gosta de investir em altcoins. O índice da Altcoin Season teve um rompimento aqui numa linha de baixo que vinha já há muito tempo, tá? Então estava muito lá embaixo, a gente teve esse rompimento e possivelmente a gente pode estar vendo aí, né, o momento novamente das altcoins. Quando a liquidez está em alta, está em ascensão, é o momento onde as pessoas tendem a investir mais em ativos de risco. Eu particularmente ainda não estou muito alocado em altcoins, eu estou focando majoritariamente em Bitcoin e eu estou esperando o que para aumentar talvez as minhas posições em altcoins, estar mais disposto a tomar um pouco mais de risco. Primeiro, o Fed aí, né, começar esses cortes na taxa de juros ou anunciar alguma política de estímulo, enfim. Quero algo mais concreto por parte do Fed, por mais que a gente saiba que o cenário daqui para frente é positivo, eu esperaria algo mais concreto. E a dominância do Bitcoin segue em ascensão, tá? Então esse gráfico aqui, ele mostra o quanto que o Bitcoin representa do mercado cripto como um todo, né? E ela tá hoje, né, em aproximadamente 65%. Então 65% do dinheiro que tem cripto é Bitcoin. A gente parece que tá vindo buscar este último topo dos últimos ciclos na casa dos 70%. Então se a gente chegar aqui, começar a ver cortes, a liquidez continuar seguindo em alta, aí pode ser um momento talvez eu me exponha mais em risco. Quer dizer que eu não tenho nenhum altcoin? Não, projetos sólidos que eu gosto, eu venho acumulando aos poucos aí, ao longo dessa queda, né? Então ainda tenho essas minhas posições, mas eu ainda não estou no modo totalmente risco, tá? Mas isso aí pode ser boas notícias para a galera que gosta de investir em altcoins. Fora isso, vamos falar das duas últimas notícias importantes que eu tenho para trazer aqui para vocês sobre Solana e sobre Ethereum. Então, sobre Solana, ponto negativo, tá, pessoal? Parece que rolou um ataque hacker contra a rede da Solana, onde eles quase conseguiram tomar conta aí da rede e ter acesso a imprimir tokens de forma ilimitada e drenar qualquer fundo. Por sorte, os desenvolvedores conseguiram impedir esse ataque, porém é algo muito perigoso aí, algo muito relevante e que, cara, se isso acontece, imagina o que não aconteceria primeiro com a Solana. Solana ia morrer e o preço provavelmente ia para zero, ninguém mais ia confiar na blockchain. Imagina o impacto que isso não ia ter em todas as outras altcoins, tá? Então isso aqui é algo muito sério. Se a gente vem a ter um problema desse, com certeza afeta o mercado cripto como um todo, sua confiança, e foi confirmado até pela Solana Foundation, tá? Então isso aqui não é FUD, não é bobagem, a Solana Foundation confirmou que quase teve esse hack. Por sorte não aconteceu, mas lembrando aí, né, como a gente estava falando, eu ainda não tô totalmente preparado para me expor em risco. Mantenha sempre a maior parte da sua exposição em Bitcoin e se for mexer com altcoins, use com responsabilidade, tá, galera? Então, essa é a notícia mais pesada aí sobre a Solana. Eu não vou ler tudo que rolou aqui com vocês. Depois, se vocês quiserem ver, eu repostei isso no meu Twitter, @CryptoHand, interessante a leitura, né? E aí a gente traz um ponto positivo para o Ethereum, né? Então, como a Solana teve esse problema recentemente, ela mostra novamente que ela não é uma blockchain 100% confiável para você construir grandes aplicações que vão mexer com bilhões e bilhões de dólares. Grandes empresas, big techs que querem construir em blockchain normalmente optam pelo Ethereum. Por quê? É a blockchain mais antiga que a gente tem de contratos inteligentes, né? Mais de 10 anos funcionando, nunca teve um problema desse tipo e agora recentemente teve uma grande atualização, que foi a sua atualização Spectra, tá? Então não vou entrar no detalhe de tudo que aconteceu nessa atualização, mas ela tem como foco aí trazer, por exemplo, algumas melhorias na questão de Chain Abstraction. O que seria isso? A interface que você usa para interagir com o Ethereum, cara, é uma interface que é para poucos, ela é confusa. Você tem que arranjar uma carteira digital, salvar sua senha de 12 palavras. Quando você vai fazer uma transação, você tem que ter tokens Ethereum para pagar a gas fee. Você quer fazer uma troca, um swap, por exemplo, na Uniswap, você vai ter que aprovar uma transação para liberar um token, uma para liberar outro token, uma assinar a mensagem, depois aprovar a transação. Então, cara, é um bicho de 7 cabeças para muita gente e essa atualização visa quebrar um pouco dessas barreiras, tá? Então, por exemplo, você conseguir criar uma carteira e conectar com o seu e-mail, ter uma forma de recuperar sua senha, muita gente utilizaria se você tivesse isso. Você deixar essas 1000 aprovações de transações de uma forma mais simples, uma transação só. Então ela traz evoluções nessa questão de Chain Abstraction, que a gente chama, para você não perceber que você está interagindo com blockchains tão complexas aí, e traz algumas alterações mais técnicas aí, como por exemplo na tecnologia do Blobs
e outros aí que eu não vou aprofundar muito com vocês, porque, né, eu sei que muita gente também não está interessado. Mas se vocês quiserem, procurem na internet, leiam um pouco mais sobre essa atualização da Pectra. A gente até postou também lá, também postei no meu Twitter sobre essa atualização e os pontos principais, certo? No mais, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like aí embaixo. Se você ainda não abriu a sua conta no MB, link aqui na descrição, você pode negociar uma variedade gigantesca de ativos na maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Lembrando para vocês que todos os finais de semana eu tenho trazido essas atualizações de mercado para vocês aqui no canal do MB, certo? Então um grande abraço, até uma próxima e valeu!